No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Já vamos começar pedindo para você se inscrever no nosso YouTube, @Nova Onda Limeira. Também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @Nova Onda Limeira. Siga a gente, se inscreva, porque tem muito conteúdo legal para a gente falar, muita história boa, bacana. E hoje, inclusive, nós vamos falar sobre direito previdenciário. Estou aqui com o Dr. Vinícius Tomé da Silva, advogado já há mais de 13 anos, e vai trazer informações, olha, extremamente importantes. Mas antes de eu falar com o senhor, doutor, eu já quero fazer os nossos agradecimentos. Meu muito obrigada a Cris Gomes Bolos e Doces, que preparou um bolo de cenoura. Minha gente, eu sou fã do bolo de cenoura dela, segundo dia consecutivo, né, de gravação, com bolinho de cenoura. Ai, gente, olha, eu vou te contar, viu? Você gosta de bolo de cenoura? Até saliva. Cris Gomes Bolos e Doces. Também VP Glamour, que cuida aqui dos meus cabelitos, bem lindos e maravilhosos, com a Paty sensacional. E a Multi Entretenimento, que faz a produção aqui da Nova Onda junto comigo. Então, muito obrigada a todos vocês, nossos parceiros. Agora sim, Dr. Vinícius Tomé da Silva, advogado. Dr. Vinícius, gente, ele atua há 13 anos, como eu já adiantei, como advogado. Mas ele é aquele advogado que, se a gente precisa de alguma coisa, doutor, socorro, é ele. Ele nos salva de todas as enrascadas possíveis e imagináveis. Só que ele é especialista em direito previdenciário, que tem muito problema nessa área, né, doutor? Sim. Quais são os principais... Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo para esse Onda Talks. A gente vai falar sobre tudo aqui, viu, doutor? Mas vamos começar no previdenciário. Por que dá tanto problema no direito previdenciário, doutor? O que acontece? Tudo bem, agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui com você e vamos lá, vamos trocar uma ideia. Com relação ao direito previdenciário, assim, é sempre muito moroso o pedido. E o governo tentou, através do digitalizando, né, o sistema, como o INSS, facilitar. Só que, por fim, muitas pessoas têm muita dificuldade de interagir com o sistema. Então, há morosidade para análise dos pedidos, e há uma dificuldade das pessoas em utilizarem o sistema, e há algumas incorreções no sistema que resulta aí numa resposta que às vezes não é favorável. E aí, com colocar robôs, a gente fala que previdência é uma grande parte de idosos, né, doutor? E eles nem sempre têm essa conexão com a tecnologia. É um pouco mais complicado para eles. Isso dificulta, doutor, ainda mais e traz ainda mais problemas para quem está precisando de um auxílio, de uma aposentadoria? Sim, dificulta bastante. Por quê? Porque como o sistema é feito para você interagir com ele, né, apresentar foto de documentos, escolher o tipo de benefício que você vai requerer, às vezes por conta da idade, né, do usuário, do idoso, ele tem certa dificuldade de interagir. E o sistema do INSS, inclusive hoje, ele tem uma análise prévia que é feita por um bot, né, um robô, que faz essa análise. Então, há lá um requisito. Olha, tem que apresentar a carteira de trabalho, tem que, então, tirar foto da carteira inteira, tem que tirar foto do comprovante de endereço, do RG, e aí você escolhe lá, olha, eu quero me aposentar por idade. Ou tem regras de transição, né? E aí a pessoa atingiu a idade e decide que quer se aposentar por idade. Então, ela tira essas fotos, entra no sistema, clica lá que quer se aposentar por idade e envia para análise. Essa primeira análise ela é feita por um robô. Depois, em seguida, se houver alguma incorreção, alguma falha ou alguma dificuldade ou algum documento que precisa de uma análise mais profunda, que aí vai para um analista.
Então, muitas vezes, o pedido ele acaba encerrando já no robô. Por quê? Porque, às vezes, o extrato de contribuições está incorreto. Quando você abre o extrato de contribuições, você vê lá que tem alguns indicadores do lado da contribuição. Aparece a contribuição, o CNPJ da empresa que a pessoa trabalhou, em seguida o período, e em seguida tem algum indicador lá. Aí tem indicador ou que as contribuições são menores do que o salário mínimo, porque muitas vezes o empregado trabalhou e nesse trabalho o empregador ele não arcou com o mínimo que tinha que arcar. Ele Deu pagou, aquela pedaladinha, né, doutor? deu uma pedalada. E aí essa pedalada ela resulta numa incorreção lá, fica esse indicador, e esse indicador você tem que fazer uma correção nele antes de você fazer o pedido, é onde o pessoal encontra dificuldade, porque quem é muito simples não percebe isso. Tem o indicador e tem a legenda do indicador do que está acontecendo lá embaixo. Então você teria que ler isso no extrato, ver se precisa fazer uma correção. Hoje, uma das maiores demandas que está tendo interna para os servidores da Previdência é a retificação do CNIS, que é arrumar o Cadastro Nacional de Informações. Porque o Cadastro Nacional de Informações, por conta da reforma que ocorreu, a lei mudou e algumas coisas que eram consideradas como contribuições corretas passaram a ser consideradas como incorretas, e aí você precisa sinalizar, olha, foi feito corretamente. Então, respondendo o que você perguntou, sim, há uma dificuldade por parte de quem quer fazer o pedido no INSS por essas questões. Questão do robô, que analisa, questão dos indicadores que constam do extrato, e a dificuldade de interagir com o sistema. Porque o sistema, inclusive, teve uma atualização agora. E eu acompanhei assim da pior forma. Opa, novidades, doutor. Gostamos. Conte qual foi essa atualização agora, doutor. O sistema do meu INSS, ele mudou a cara dele, né? E aí eu estava atendendo o cliente, aí eu dei F5 para atualizar, de repente veio tudo diferente. Aí eu já não achava mais eu mesmo, que faço isso faz bastante tempo, não localizava o recurso, não localizava os documentos anexos ao recurso. E aí eu levei alguns dias para poder me adaptar à nova versão do sistema. Então teve uma atualização recente, sabe, do meu INSS. Eu sei que é para deixar uma linguagem mais simples, uma linguagem igual ao WhatsApp, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, ela não sabe ler ainda, né? Lê pouco, mas ela sabe ligar. Como ela liga? Ela vê os símbolos, se identifica com os símbolos. E aí a tentativa do governo é transformar o sistema numa linguagem simbólica mais simples. A gente entende isso, só que acaba dificultando. Quem já está usando tem que se adaptar novamente. E quem nunca usou ainda encontra dificuldade. Porque algumas regiões que nós atuamos, por exemplo, na região Nordeste, não que seja depreciativo isso, mas algumas pessoas elas não têm escolaridade, não têm leitura. Então, o sistema mais intuitivo auxiliaria, mas acaba tendo muita dificuldade, muita mesmo. Caramba, doutor. Inclusive, o senhor falou sobre mudanças de regras. Como é que está hoje a aposentadoria? Qual que é a idade? Qual que é o tempo de contribuição? Porque isso vive mudando. E vive tendo discussão na Câmara que a gente fica até perdido. Eu, por exemplo, doutor, eu não sei se eu vou conseguir me aposentar. Será que eu me aposento, doutor? Então, tem que fazer um planejamento para conseguir resultado. Nós mesmos temos que fazer um planejamento, que a gente acaba optando por alguma previdência suplementar, alguma coisa para poder balancear, porque as regras estão muito complexas. Veja, até 98, o homem se aposentava, na aposentadoria se chamava aposentadoria por tempo de serviço. Então o homem aposentava com 30 anos de contribuição, de serviço, na verdade, e a mulher com 25 anos. Aí, em 98, por conta das modificações que ocorreram em decorrência do Plano Real, houve uma modificação. Até foi no governo Fernando Henrique, ele foi a primeira reforma da Previdência. O que aconteceu? Passou de 30 para 35 homem e a mulher de 25 para 30. Preservando aí as regras, né, especiais, para quem tem salubridade, que é aposentadoria especial, para quem trabalha com periculosidade, também tem uma regra diferente. E aí ele instituiu um pedágio. Quer dizer, o pessoal, o que é o pedágio, né? Que todo mundo fala. O pedágio
Às vezes a pessoa está faltando, sei lá, 2 anos para se aposentar. Aí tem um pedágio de 50%. Então você pega os 2 anos que faltam e mais 50% desses 2 anos, que seria mais um. Então, em vez de aposentar com 2 anos, vai se aposentar com mais 3 anos. Sempre que fala pedágio, é que vai acrescentar ao tempo a metade daquele tempo que faltava, se for 50%, ou 100%, que é o mesmo tempo que faltava, que vai dobrar. Aí você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Trabalha um pouco mais. Então, aí em 98 houve essa mudança. Passou de 30 para 35 e de 25 para 30 para a mulher. E estipulou-se uma idade mínima para aposentadoria proporcional. A pessoa que tinha até 70% das contribuições necessárias, o homem com 53 e a mulher com 47, eles poderiam fazer uso aí da aposentadoria proporcional, que se aposenta antes, mas recebe um pouco menos. Bom, o sistema persistiu dessa maneira até 2019. Veio mais uma Foram reforma. surgindo mais leis, Surgiu a lei da aposentadoria para o portador de deficiência, que é de 2013, e surgiu essa lei, a reforma que foi dia 13 de novembro de 2019. A reforma, essa última reforma, ela cortou a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu acabei esquecendo de falar que em 98 a aposentadoria por tempo de serviço se transformou em aposentadoria por tempo de contribuição. Passou-se a exigir um tempo mínimo de contribuição, que são 180 contribuições, que são 15 anos. Então você tinha que ter os 15 anos pagos, ainda que o restante do tempo fosse de serviço e não de contribuição. Você precisava ter, no mínimo, na verdade, até hoje, até as 180 contribuições. Bom, em 2019 houve essa modificação. O que aconteceu? Cortou a aposentadoria por tempo de contribuição e passou a ter somente aposentadoria por idade. A mulher passou a aposentar com 62 anos e o homem passou a aposentar-se com 65 anos. E aí, como todo o sistema muda, quando o sistema muda, vem novamente regras de transição. Assim como ocorreu em 98, ocorreu em 2019. Então, quais são as regras de transição? São 5. A primeira é a regra... não tem ordem, mas são 5, né? Mas uma das regras é o pedágio de 50%. Então, a pessoa que iria se aposentar por contribuição e o homem precisava de 35 anos, ele tinha 30, faltavam 5. Ele pode se aposentar recebendo menos, cumprindo 50% do tempo que faltava. Então, se faltavam 5, ele cumpre mais 2 anos e meio. Então, ele se aposenta com 37,5 e não com 35. Essa é uma das regras, o pedágio de 50%. O pedágio de 100%, que faltam 5 anos, dobra, então ele não se aposenta com 30 anos, se aposenta com 40, porque daí seriam, em vez de ser 35, que falta 5, dobra, e ele tinha que ter a idade mínima de 60 anos. O homem tem que ter 60 anos. Tem uma idade mínima além do pedágio. E a regra de direito adquirido, que é a regra de que a pessoa já preencheu os 35 anos na data da mudança da lei, então, no caso do homem, os 35, no caso da mulher, os 30, na data de modificação da lei. A regra da pontuação, essa regra, inicialmente ela ficou conhecida como regra 85-95, que foi no governo Dilma. E era o seguinte, o homem, ele estava com... quando você se aposenta por idade, você não tem o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Calcula o tempo que você vai viver pelo IBGE e aí fixa um índice lá. Então, o salário que você vai receber, multiplica por esse valor, aí você recebe menos, porque leva em consideração o seu tempo de sobrevida. Quanto tempo que você ainda tem pela frente. Bom, então, o que o governo percebeu? Olha, tem homem e tem mulher que estão esperando atingir um pouco mais de idade para se aposentar. E para permitir que eles se aposentassem antes, aquele governo criou essa situação. Então, o homem já tem 35 anos, só que ele não quer se aposentar por tempo,
Ele quer se aposentar por idade com 65. Ele pode fazer essa escolha. Pode. Na época podia. Agora não mais. Ainda dá, mas assim, como essa lei ela melhorou um pouco para a população, foi meio que para ajudar mesmo o pessoal. Ah. Na época não existia e veio a lei para passar a existir essa possibilidade. Então, por exemplo, eu tenho 60 anos e tenho 35 anos de contribuição. Eu não preciso mais esperar até os 65 para eu aposentar sem o fator previdenciário. Eu posso aposentar com 60 e 35 anos de contribuição, que aí a soma dos dois vai dar o 95. Por isso que era 95 e 85. Porque para a mulher era a mesma coisa. Para a mulher, ao invés de esperar até 60 para aposentar por idade, ela podia aposentar com 55, tendo 30 anos de contribuição, que daí somava 55 com 35, dava 85. Então, por isso que a regra ficou popularmente conhecida como 85-95. E essa regra, hoje, como regra de transição, é a regra de pontos, que você soma os pontos, que é a soma da idade com a soma de tempo que a pessoa tem de contribuição. Ela se transformou em uma das regras de transição. Então, só repassando, que é muita informação. É muita regra, né, doutor? Até o contribuinte fica bem perdido nessa hora de fazer o pedido de aposentadoria, né? Daí as dificuldades. Porque para você optar pela melhor, infelizmente, você, mesmo sendo um direito seu, que você, em tese, não precisaria de ninguém, é mais vantajoso você procurar assistência profissional para fazer um cálculo, saber quanto você vai receber, saber por quanto tempo você vai receber, saber com qual a melhor idade para você se aposentar, para você não ter prejuízo. Por isso que eu preciso de um advogado para poder pedir um direito meu. Infelizmente. Caramba, doutor. Infelizmente. Tem algumas ferramentas hoje que auxiliam, né? Tem essa questão da inteligência artificial, está ajudando bastante. Porque algumas informações que decorrem desse arcabouço, né, legal, você tem acesso fácil. Então, às vezes, você pode tirar uma dúvida e aí depois dá até para subir documento, dá até para fazer o upload do documento, às vezes pegar o extrato do CNIS, levar e pedir para a inteligência fazer uma análise. Nossa! Dá até para fazer isso. Então, isso é uma ferramenta. Só que, novamente, as pessoas, por conta da... Pode ser que nos próximos anos isso ocorra com muita facilidade. Mas hoje ainda há uma resistência. Eu converso às vezes com pessoas que assim, você percebe que tem bastante conhecimento, mas ainda tem uma resistência, um receio de fazer uso das ferramentas. É onde elas acabam, às vezes por receio ou por falta de tempo também, né? Porque na Bahia e Minas, norte de Minas, o pessoal é bem avançado, o pessoal resolve. O pessoal vai até o INSS, conversa, em que pese que não tenha leitura, a grande parte dos idosos não tem a leitura, eles vão, eles se deslocam, eles conversam com o analista, eles procuram entender o que está acontecendo e procuram resolver. E se pede ajuda para fazer, até os custos, os profissionais que trabalham prestando serviço previdenciário nessas áreas, o custo é menor do que aqui. Aqui, por conta da vida ser muito corrida, as pessoas não têm muito tempo, então elas às vezes elegem alguém para poder fazer, ou às vezes, para ter o melhor benefício, para ter segurança e saber que está obtendo o melhor benefício, elas procuram um profissional. Doutor, e aí, então nós falamos de uma das regras. Sim. Né? E quais são as outras regras Sim. nessa transição toda até... Sim. Então, aí, como só repassando, então tem a regra do pedágio de 50%, a segunda regra como a regra do pedágio de 100%, a regra do direito adquirido, que é aquele que já preencheu as condições na data da mudança da lei, essa regra que a gente conversou agora, que é a regra de pontos, que soma a idade com o tempo, e a regra da idade mínima. Essas são as 5 regras de transição. São elas que norteiam aí a Previdência hoje. Perfeito. E aí, doutor, vai vir mais mudança? A gente sabe que teve uma agora em 2019, sim, mas a população ela está envelhecendo. Sim. E novas coisas vão entrando, até porque a gente acaba tendo conhecimento e tendo a abertura de novos públicos, como, por exemplo, as pessoas com deficiência,
e que acabam precisando desse auxílio do INSS. Há uma possibilidade de mais mudança nessas regras do INSS, doutor? Infelizmente, porque o que acontece? O sistema, ele é um sistema como se fosse uma pirâmide. Então você tem na base da pirâmide os contribuintes e na ponta da pirâmide os que estão usufruindo. Hoje, economicamente, essa pirâmide ela está quase invertida. Por quê? Porque hoje você pega diante do acesso, né? O acesso restrito à comunicação rápida, informações rápidas. A população ela tende a deixar de trabalhar como antes. Então você pega uns jovens que até nem, né? O pessoal colocou esse nome de nem, que nem trabalha, nem estuda. Nem estuda e não faz nada, Faz né? nada. Esse povo, essa juventude, ela não vê sentido e nem tem propósito. Então, por conta da ausência de sentido e da ausência de propósito, eles acabam não alimentando a base da pirâmide. De modo que os pais dessa juventude, eles vão envelhecendo, e você pega a pirâmide que, em tese, a base contributiva é maior, e ela vai invertendo, porque a base que vai usufruir, ela acaba se tornando maior do que a base que está contribuindo. Então, sempre que ocorre isso, a tendência, sim, ter alguma revisão. Ou seja, pode se preparar porque vai vir mudança aí nos próximos anos, sim, né? Sim. Se o governo tiver condição de pagar a previdência, né? Porque também corre esse risco, né? As contribuições são obrigatórias. O cara começou a trabalhar, ele está contribuindo com a previdência. Existe o tripé: saúde, educação e assistência social. Então, até teve uma tese antigamente, que era a tese da desaposentação. O que acontecia? O pessoal aposentava, continuava trabalhando, porque o salário era baixo, continuava pagando obrigatoriamente, e aí eles pediam a desaposentação. Olha, eu quero cancelar minha aposentadoria anterior e aposentar agora. Vigorou por um tempo. Eu até fui criticado por alguns clientes, porque os clientes me procuravam e eu falava, olha, temos que aguardar a decisão do Supremo, porque é uma tese que ela está valendo só em cima do entendimento legal. Ela não é uma coisa concreta. Não é, por exemplo, uma pessoa que... não é uma lei, é só um entendimento. E aí, um outro exemplo, uma pessoa que trabalhou com insalubre, em condições insalubres, e aí o INSS considerou que aquele período não era insalubre. Então a pessoa pode entrar na justiça até 10 anos, pedir a revisão, para que a justiça reconheça, olha, ele trabalhou mesmo em condições insalubres. Então, essa é uma tese concreta de revisão. Agora, a tese que é embasada só em decisões é uma tese abstrata. Então, lá no escritório, a gente tem uma cautela quanto a isso, porque é um efeito dominó. Você faz o trabalho, a justiça muda o entendimento, o cliente tem que devolver o dinheiro e ele vem atrás de você. Então, nós lá temos uma cautela. E aí, o cliente, tem até uma história do cliente, que o cliente ficou bravo. Ele deixou para eu fazer a desaposentação e me procurou e eu falei, olha, eu tenho que esperar a decisão. Aí ele saiu, foi num outro profissional, até uma advogada, e obteve uma revisão inicial. Então, na hipótese, ele recebia 1.000, passou a receber 1.300. Aí depois veio a decisão do Supremo falando que não tinha direito. Aí, em vez de receber os 1.300, ele passou a receber 700. Porque estava sendo descontado que ele já tinha recebido. Então, e nessa época, qual foi o entendimento do Supremo? Que as contribuições vertidas depois que você já se aposentou, elas não vão mais para a Previdência Social, elas vão para a saúde e para a educação, porque é um tripé: saúde, educação e Previdência Social. Por isso que eu vejo assim, com muita possibilidade de fato ter uma outra revisão. Futuro próximo deve ter alguma modificação aí. Está tendo a regra escalonada. Então, conforme o tempo passa, altera a idade. Até chegar a 62, foi 60 e 6 meses, depois 61, depois 61 e 6 meses, e depois 62. Para as mulheres já foi escalonado. Ou seja, quando eu for me aposentar, posso esperar uns 80 anos na Previdência, doutor, é isso? Aumenta a expectativa de vida, aumenta a dificuldade de você acessar o sistema. É um seguro. Ele chama Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro, igual o seguro de carro. Pagou, tem direito. Aí eles meio que criam uma barreira para você acessar o benefício, porque eles precisam da sua contribuição.
Ô, doutor, e essa semana, inclusive, saiu uma notícia de que tem aumentado os pedidos de benefícios ao INSS, tanto de aposentadoria como outros benefícios, como seguro-saúde, por exemplo. E isso, eu até queria saber do senhor, tem a ver com a pandemia de Covid-19 que nós vivemos? É duro afirmar assim categoricamente, mas o que eu vejo, eu acho que a política econômica do atual presidente, que pese aí que ele tenha quitado imóveis do Minha Casa Minha Vida, que ele tenha também, além disso, agora está vendo a questão de flexibilizar o imposto de renda, a alíquota mínima. Eu creio que isso está dificultando um pouco as condições econômicas. E também tem questões, infelizmente, internacionais, né? Você pega aí, por exemplo, que aumentou a tarifa. Agora os Estados Unidos vai tarifar 55% da exportação dos produtos chineses. Os chineses, em contrapartida, vão fazer a mesma coisa, só que os chineses não vão exportar mais para os Estados Unidos. Aí você pega que a cadeia produtiva dos chineses, eles não conseguem produzir o que eles consomem. Aí você vê que vamos supor, numa hipótese dessa, de fato, não há o governo americano não retroage nesse sentido, e aí os chineses têm que escoar a produção deles, que eles escoavam para lá, e eles vão escoar para a gente. E eles, em contrapartida, eles vão comprar da gente, porque os Estados Unidos exportava lá uma fortuna em recursos alimentares, porque existe uma população chinesa muito grande, essa população chinesa consome bastante, etc. Bom, aí você pega que nós vamos nos tornar como se fosse uma horta de quem consome, porque existe uma população gigantesca que não tem de onde receber para consumir. Beleza. O que isso desencadeia com a gente? Desencadeia que aí o setor agro, como ele recebe em dólar na exportação, ele vai optar por exportar do que alimentar o mercado interno. Ele não alimenta o mercado interno, reduz os preços aumentam porque reduz a oferta. Reduziu a oferta, o preço aumentou. Aí a pessoa consome menos. Ela consome menos, ela passa mais dificuldade, porque ela está consumindo menos. Consequentemente, a cadeia produtiva nossa, ela dá uma desacelerada. É como se fosse uma pré-recessão, assim, aspas, mas uma pré-recessão. Com isso, a dificuldade de você acessar algumas coisas impulsiona você a querer o acesso a outras coisas. Então, geralmente, né, as pessoas procuram se beneficiar de previdência para ter uma segunda renda. Então, o cara nem a primeira, né, doutor? Nem a primeira. Ele está pensando, olha, eu vou me aposentar daqui 5 anos e eu já estou precisando. Ele corre atrás para se aposentar, para continuar trabalhando, para continuar consumindo aquilo que ele já não está acessando porque o custo está alto, porque reduziu a demanda. Então, é um efeito, um conjunto de relações que implica. Agora, com relação à questão do benefício por incapacidade, de fato, há estudos que direcionam a essa questão do desdobramento da pandemia. Não só problemas psiquiátricos, porque problemas psiquiátricos não tem um exame que comprova, não é um problema neurológico. Então, a pessoa passa por acompanhamento, faz uso de medicamento controlado, aumentou bastante a quantidade de utilização de medicamento controlado, e isso aí sim impede. E também houve um aumento significativo de doença psicossomática. São aquelas doenças que a pessoa ela sente os sintomas, mas ela vai fazer exame e não tem. O cara tem um ataque cardíaco, vai no cardiologista, faz lá um exame cardiológico e percebe que não, volta no médico e não está dando nada, mas ele sente ataque cardíaco, ele sente uma série de coisas, é psicossomática. Então é psiquiátrica. Existe um CID para isso, inclusive. E isso também interfere em aposentadoria? Interfere com relação ao afastamento, né? Afastamento, no caso. Porque daí ele consegue obter um afastamento previdenciário por problema psiquiátrico, que é o auxílio-doença. Ou aí começa a fazer uso de medicamento controlado. Medicamento forte. Então a pessoa começa a fazer uso e o organismo leva 6 meses para absorver. Nesses 6 meses vão vindo diversos efeitos colaterais. Então o cara é motorista, e aí o remédio que ele está tomando faixa preta desdobra num efeito colateral que é a sonolência. Então você está incapacitando ele para o trabalho. E não só isso.
Por exemplo, uma pessoa que limpa vidro, é muita coisa. Com relação a problemas que desdobram em afastamento previdenciário decorrentes da saúde mental da população. Respondendo o que você perguntou com relação à pandemia, o que eu mais observei foi isso. Doutor, e mesmo que seja um afastamento temporário de 2, 3 meses, isso também impacta no sistema previdenciário, não impacta, doutor? Impacta, mas o sistema hoje ele tá mais frio, está mais sólido. Hoje O que significa isso? assim, a pessoa ingressa com o pedido e quem faz a primeira análise hoje, ela não é, assim, aspas, né? Aspas, ele alimenta o sistema com os laudos médicos, o sistema faz uma avaliação do laudo médico e aí determina um período, 4 meses. Hoje, terminou esses 4 meses, a pessoa não consegue mais pedir prorrogação. Ela teria que pedir um novo benefício. Ela só consegue fazer o recurso. E aí, encerrou os 4 meses, ela marca, é o mesmo problema, é indeferido. Ela tem que fazer um recurso. O recurso leva aí, a lei hoje, o sistema também criou um negócio horrível. Quando você tem 30 dias para recorrer, aí quando você recorre, lá dentro da Previdência, eles têm 6 meses para distribuir o recurso, quer dizer, levar para quem vai decidir. E quando leva para quem vai decidir, a lei também hoje assegura até 1 ano para a pessoa decidir. Então, o que acontece? A pessoa está precisando, ela vai voltar a trabalhar. O sistema ele já está direcionando todo mundo para voltar. É essa a questão. Então, impacta a Previdência? Impacta. Só que hoje já está, essas políticas de pente fino, que são constantes, elas já estão dando uma cortada, sabe? Nos afastamentos de modo geral. Quem se mantém afastado, que eu observo na prática, né? Não é uma regra, mas assim, idosos que têm problema, que já estão afastados há mais de 15 anos, já estão afastados há mais de 10 anos, esses têm uma propensão a continuar em afastamento. Agora, os novos, é muito difícil mesmo. É por isso que a gente vê tanta reclamação de que eu procurei o INSS, mas não conseguia me afastar. Pô, mas eu tô doente. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira de jornalista, doutor, eu comecei atendendo ouvintes. E a gente tinha um quadro na rádio que eu trabalhava, que era a Rádio Bandeirantes. Eu fazia o programa Ciranda da Cidade, que já não existe mais há um bom tempo. E tinha um quadro de atendimento previdenciário dentro do Ciranda da Cidade. E eram muitas pessoas que ligavam e que não conseguiam uma aposentadoria, que estavam com problemas de saúde, não conseguiam o afastamento, entre tantas coisas. E isso, doutor, era em 2005, 2007. Depois de todo esse tempo, né, que já são 20 anos, a gente teve pandemia, a gente teve inúmeras outras coisas que aconteceram, né? E isso é o que faz, então, com que as pessoas ainda tenham essa dificuldade de estou doente, mas não consigo um suporte do INSS, doutor? Sim, infelizmente. Às vezes agenda, às vezes leva 90 dias para ter agendamento. Quando há dúvidas com relação à documentação, eles agendam presencialmente. Isso existe. Só que não é mais como antigamente, que a pessoa agendava e ia e passava já presencialmente com os peritos do INSS. Então, existe sim essa dificuldade. Doutor, e aí, como a gente estava falando da pandemia de Covid-19, que surgiram muitas outras doenças, também surgiram outros diagnósticos e que mostraram a necessidade dessas pessoas terem um suporte previdenciário. E não só diagnósticos, outras categorias de trabalhadores também que passaram a ter esse direito. Falando em diagnósticos, vamos começar até com o autismo, que nós estávamos falando no programa passado, né? Que é uma coisa nova de diagnósticos, não é, doutor? Sim. Como é que ficou isso para a Previdência? Então, para a Previdência, assim, o que nós observamos na prática, assim, hoje tem uma política de inclusão muito boa, não na Previdência, né, mas na sociedade tem uma política de inclusão muito boa, que é a questão do espectro autista, que são as crianças, né, que graças a Deus a gente está conseguindo perceber com bastante antecedência, antes que o quadro evolua e desdobre em mais dificuldades que demandaria aí uma assistência social, né, maior. Com relação a benefícios,
Aí o que eu costumo observar na prática é que depende muito do estágio em que, quando foi descoberto o autismo, se foi uma coisa que foi sinalizada com bastante antecedência. As famílias mais carentes, elas têm condição de obter benefício, que é o amparo assistencial ao portador de deficiência, não que seja uma deficiência, é o termo que a lei usa, por isso que eu estou falando, para mim seria como se fosse uma necessidade especial ao invés de deficiência, que eu entendo deficiência como algo meio pejorativo, mas como a lei fala, a gente fala. E aí, as famílias que possuem maior necessidade financeira, maior dificuldade econômica, elas acabam procurando pela assistência social do bairro, que são o sistema através do CRAS. E aí no CRAS se faz o cadastro único, onde você relaciona as pessoas que residem com você, qual é a renda a renda de cada um, para daí se mensurar a renda per capita. E aí, de posse de uma renda per capita que seja inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, né? Então, o salário mínimo dividido até por 4 pessoas seria 25% do salário mínimo para cada pessoa que reside na casa. Mas, diante da comprovação disso, acrescida do laudo médico, demonstrando que a criança, por conta do espectro autista, ela não consegue desenvolver atividades que outras crianças da mesma idade desenvolvem, a pessoa pode fazer, sim, agendamento junto à assistência social do benefício previdenciário de amparo assistencial, novamente, ao portador de deficiência. E aí ela vai receber um salário mínimo, a mãe vai receber um salário mínimo que vai auxiliar ela nessa jornada. Agora, se o estágio em que foi descoberto o autismo já está com uma idade um pouco mais avançada, já foi até incluído no mercado de trabalho ainda como autista, que é perfeitamente possível, aí a lei, desde 2013, ela assegura uma redução, como uma aposentadoria de um policial militar ou uma aposentadoria de um professor. Então, há uma redução aí de 5 anos no período que seria. De modo que, para o homem, que seria 35, passa a ser com 30. Para a mulher, que seria 30, passa a ser com 25. Nos dois casos, diante da reforma que ocorreu em 2019, aí respeita lá a idade, mas acaba dando certo. Acaba dando certo se já estava no sistema antes da reforma, porque essa lei que assegura portadores de deficiência, ela é de 2013. Bem recente, né, doutor? Ela sim, um pouco mais tem 12 anos, né? Sim, bem nova, bem recente mesmo. Ô, doutor, em relação a algumas profissões, também muito recentemente, a gente não tem tantos anos disso, empregada doméstica passou a ter direito à previdência, né? Sim. E como é que ficou? As leis, para quem trabalha como empregada doméstica, como diarista, e muitas vezes não tem um registro para poder conseguir a aposentadoria. Sim. Então, existem maneiras administrativas e existem maneiras judiciais. Com relação a empregado doméstico, até 2013, havia o entendimento de que tinha direito ao salário, recolhimento previdenciário e o fundo de garantia somente se o empregador ele optasse por pagar. Ele não era obrigado, mas se ele optasse, ele se tornava obrigado. Aí teve uma decisão, em 2013, uma decisão do Supremo, e até foi o ministro Barroso manifestou no sentido de que havia a necessidade de estender o direito às empregadas domésticas, a todos os direitos existentes, porque eram, no meu entendimento particular, até mais importantes que alguns, né? Porque elas lidam diretamente com o seu filho, com a sua comida, são, assim, importantíssimas para que a casa funcione. Então, nessa linha de entendimento, optou-se por estender todos os direitos à empregada doméstica. Em 2015, aí 2 anos depois, aí houve uma extensão de mais direitos ainda. Então, até hoje tem todos os direitos. Então, hoje tem hora extra, o intervalo entre a jornada, porque você sabe, quando trabalha em casa, dificilmente para almoçar. Está cuidando dos outros, mas não cuida de si, descansando lá aquela hora que tem que ter no intervalo entre a jornada. Às vezes também supera o período, excede as horas que deveria ficar em casa. Então hoje também tem hora extra. Então hoje tem todos os direitos aí assegurados.
Muitas vezes ocorreu de que a patroa gerava a guia, pegava o carnezinho do INSS, pagava e dava para a pessoa. Ou então ela tomava para si essa responsabilidade, registrava perante o Ministério do Trabalho, e aí, quando a doméstica ia precisar de se aposentar, não constavam lá contribuições. Consta o registro, mas não consta a contribuição. Tem o registro na carteira, mas no INSS não tem a contribuição. Isso aconteceu e ainda acontece. Infelizmente, muitos períodos dos quais a gente vê, acaba acontecendo isso. A gente entra em contato com eles, os que ainda estão vivos, para poder recolher, para poder apresentar as guias e assim sucessivamente. Só que, veja bem, para a Previdência, não é obrigação da empregada comprovar o recolhimento. Se ela estava registrada como empregada doméstica, a obrigação é do INSS acionar o empregador. Para isso existe a Procuradoria, existe a responsabilidade fiscal. Então, se foi registrada perante o Ministério do Trabalho e não recolheu, a Procuradoria tinha que ter inicialmente lançado a empregadora na dívida ativa e posteriormente ingressado com o pedido de execução fiscal. Se não foi feito isso, não dá para você inverter a responsabilidade e exigir que a empregada, quando ela ingressa com o pedido de aposentadoria, ela apresente as guias de pagamento que estavam a cargo da sua empregadora. Então, o entendimento é que não é a obrigatoriedade da empregada que já está registrada apresentar essas guias aí de recolhimento. Agora, com relação ao que você perguntou, hoje elas têm todos os direitos, mas hoje está difícil de você encontrar, por questões econômicas, é muito difícil de você encontrar empregada doméstica, de fato. É mais diarista. Mais diarista. Porque as pessoas não querem ter, inclusive, essa responsabilidade de manter o registro de um funcionário para trabalhar na sua casa, até por conta de todos os encargos trabalhistas, não é, doutor? Justamente por isso. E também para a própria empregada doméstica se tornou inviável. Porque ela trabalhar o mês inteiro, que são, 220 horas, né? Descontando sábado e domingo, aí seriam 22, 23 dias. E aí ela trabalhar e receber um salário mínimo que seja, sendo que ela faz uma faxina, né, como diarista, e ela recebe R$ 150 por dia. Então, na cabeça, já economicamente, hoje, até tem uma frase do Delfim Neto, que é muito depreciativa, mas ele fala que quem não teve, não terá mais. Justamente por isso, há muito tempo atrás ele fala isso. Que quem não teve empregada doméstica não terá mais. Ele fala em outros termos que eu não vou colocar porque é muito pejorativo. Não, pode deixar. Eu, Delfim Neto, e aí, momentos pesados. E aí é isso. Então, para a própria empregada doméstica, hoje já se tornou inviável ela permanecer no recinto para receber um salário, sendo que cada dia que ela trabalha, se ela trabalhar 10 dias, ela receberia o mesmo salário dos 30 dias. Tem mais tempo com a família, elege os dias, os horários. É claro que a lei trabalhista, ela assegura que se preenchido alguns requisitos, a empregada doméstica, ela vai ser considerada como empregada, para fins legais. Então, por exemplo, pessoalidade, só ela faz o trabalho. Horário certo para entrar e horário certo para sair, chamada periodicidade. Onerosidade, ela recebe o salário. E subordinação. Na cadeia de comando, ela responde ao proprietário do imóvel. Então, preenchendo esses requisitos, ela é considerada como empregada. Por isso que, às vezes, vai uma vez por semana, às vezes tem essa desvinculação, ela não vai nos 2 mesmos dias, se forem 2 vezes, não vai os 2 dias da semana, os mesmos, né, acaba alternando. Ou ela escolhe o dia que ela vai, porque daí ela está observando a realidade dela. Então, olha, de terça eu não consigo porque eu atendo o ciclano. Hoje eu consigo porque eu estou livre. Daqui 2 dias eu vou conseguir e assim sucessivamente. Doutor, e o surgimento de novas profissões? Que também tem profissões que somem, profissões que aparecem. Isso também impacta na Previdência Social ou não faz diferença? Olha, assim, eu nunca refleti sobre isso, mas o que eu observo é que, novamente, quando a sociedade ela costuma evoluir igual agora, por exemplo, eu sou autodidata em muita coisa, então eu sou autodidata em economia, história, filosofia e, ultimamente, até programação, dei uma estudada boa, acabou que eu fiz um site e tudo mais.
Então, o que acontece? O tempo vai passando, as pessoas vão se adequando a novas realidades. Com isso, a forma de contribuição ela muda. E aí, se eventualmente uma nova profissão, ela pode se impactar a Previdência Social, com certeza. Porque tem que ver como que a Previdência Social vai tirar o seu filão de lá. Então, existe uma cadeia contributiva, da qual você presta serviço como freelancer. Só que aí você não emite nota. Se você não emite nota, você recolhe o mínimo de previdência, que seria 5% de MEI, como microempreendedor individual. Só que você vai recolher como MEI na perspectiva de uma aposentadoria. E às vezes está ganhando muito dinheiro e você elege outro caminho que não esse. Então você deixa de recolher, ou você está na informalidade. Então, assim, novas profissões, no meu entendimento pessoal, impactam sim a Previdência. Agora, o grande desafio do governo que eu vejo é como fiscalizar, certo, essas novas profissões para que ele consiga tirar a contribuição delas. Esse é o grande desafio do governo. E aí sim conseguir fazer a máquina previdenciária girar, né? Girar, sim, porque do contrário é muito difícil. Eu não vejo... Se, de repente, a gente for para um ambiente de informalidade, que é o que a maioria dos cientistas estão esperando agora para os próximos anos, que é ter o salário universal, chamado salário universal, justamente já numa previsão de que a cadeia produtiva ela vai, em decorrência da modernidade, se modificar, e assim sucessivamente. Por exemplo, eu estava fazendo o site, e aí eu queria um comando, um prompt, pro Java. Eu entrei lá na inteligência e pedi, ela me deu, eu recortei e colei dentro do sistema que eu estava usando e chegou onde eu queria. Se eu fosse estudar para fazer isso, eu ia levar tempos, muito tempo. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que com isso você está desempregando, de repente, um programador. Contabilidade. A contabilidade, você quer saber de lei contábil. Às vezes você não tem acesso, mas se você pagar lá $20, agora está $25. Paga $25 na inteligência artificial mais barata, que seja, que dá aí 100 e pouquinho por mês, você consegue pedir que faça para você uma análise contábil. Uma coisa absurda que eu vi recentemente. O cara pegou um hemograma, anexou o hemograma e pediu para avaliar onde ele precisava melhorar, e houve uma resposta. Então, esse cenário, ele gera incerteza com relação a o que é uma nova profissão. É difícil de você saber o que é uma nova profissão, porque uma nova profissão, às vezes, o que no meu universo seria extraordinário, que seria, ser um engenheiro de software, talvez até uma engenharia de software, ela logo mais ela não deixa de ser uma profissão atrativa. Então, nesse contexto, eu acho difícil de você definir o que é uma nova profissão. A informalidade, ela tem que ser tarifada para que ela preserve a base contributiva, não só da Previdência, mas da saúde e da educação. Agora, qual o desafio do governo? Como vai tarifar o que é informal? E como que vai fiscalizar tudo isso, como que vai né? Fiscalizar tudo Porque isso? A informalidade é justamente fugir de todas as regras. E a gente sabe que muitas vezes a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, que é o maior, é o regime que mais está em evidência. O principal regime de trabalho hoje ainda é a CLT, né, doutor? Ela traz uma série de seguranças e, inclusive, o trabalhador ele contribui obrigatoriamente com a Previdência, já que ele já vem lá descontado no olerite. Não tem nem que pensar se quer ou se não quer. Você olha lá e fala assim, meu Deus, vai tudo isso para a Previdência, será que eu vou receber de volta? Enfim, né? Não recebe. Não recebe, né, doutor? A informalidade não tem nada disso. E aí, como é que a gente vai tirar dinheiro da informalidade para poder pagar a Previdência, doutor? É uma situação complexa. Porque também nós já temos a maior carga tributária, né? Mundial, a nossa carga tributária é horrível. Se você declarar lá que você recebeu informalmente, sei lá, 240 mil, você vai pagar 60 mil de imposto de renda. É um absurdo.
Isso significa o seguinte, que se você recebeu R$ 20.000 por mês, você levantou todos os dias, durante 3 meses, para ir trabalhar, para ter um retorno. E a pergunta é, qual é o retorno? Qual é o retorno? A gente não consegue ver, né? Então é complexo por conta disso. E com essa falta de contribuição, muita gente acaba ficando sem aposentadoria também. Pode ficar, né? Vai ficar sem aposentadoria. Vai ficar sem aposentadoria, não vai, doutor? Vai ficar sem aposentadoria. Tem algumas coisas, por exemplo, o cara deixou de contribuir há 5 anos atrás. Só que ele declarou no imposto de renda dele que ele era autônomo. Ele consegue entrar, o próprio sistema previdenciário permite, se ele tiver na qualidade de segurado, que ele ingresse lá, gere uma guia retroativa e comprove que ele era autônomo, que ele trabalhava, etc. Então ele consegue fazer isso aí. Existem alguns direcionamentos que você pode adotar, algumas estratégias que você pode adotar que você obtém esse ou aquele resultado. Só que também são casos excepcionais. A regra quem não pagou não vai acessar, porque, como eu disse, é igual um seguro, igual qualquer outro seguro. Doutor, eu acabei de me assustar que já passaram uma grande parte do nosso programa. Já faltam 10 minutos quase pra gente encerrar. O papo tava gostoso. Acho que eu falo demais. Não, eu acabei de olhar ali no relógio e falei assim, nossa senhora, faltam 10 minutos já. Aliás, falta menos agora, olha, 9 minutos. Como passa esse tempo, né? Então já vamos nos encaminhar para o encerramento, já para deixar a população bem ciente de como é que funciona a aposentadoria. Quantos anos hoje? Hoje o homem 65, a mulher 62. Tanto se fala em equidade de homens e mulheres. Eu sei, mulher trabalha bastante, viu, doutor? Eu sei disso, a gente tem trabalho fora, trabalho em casa, trabalho com o marido, trabalho com filhos, e assim vai. Por que ainda existe essa diferenciação de idades, doutor? Então, eu presumo que essa diferença seja justamente para preservar a equidade. Por quê? Porque a mulher se aposenta antes. Ela se aposenta com 62 e o homem com 65. Lá atrás, em 98, a mulher se aposentava proporcionalmente com 47 e o homem com 53. A única coisa que eu acho errado, mas eu entendo que a insalubridade, o cálculo deveria ser o mesmo, tanto para o homem como para a mulher. Porque, por exemplo, o homem, para cada 10 anos que ele trabalha, ele ganha mais 4, que são 40%. E a mulher, para cada 10, ela ganha mais 2, que são 20%. Talvez seja novamente, porque como ela se aposenta antes, aí baixou um pouquinho. Mas no meu entendimento deveria ser igual, no meu entendimento. Ou igual ou até superior. Eu também acho, doutor. Defendendo aqui a classe feminina, né? Eu também acho. Aliás, mulher deveria ganhar mais salário, né, doutor? Olha o gasto que a gente tem, né? Tripla jornada, né? Tripla jornada. Doutor, e aí falamos de idade, tempo de contribuição. Como é que tá hoje? Se atingir a idade, o tempo mínimo são 180 contribuições, que dão 15 anos. Agora, se for para a regra de transição, aí leva a outros fatores. E quanto mais tempo de contribuição, maior o benefício que vai receber. Essa regra de transição tem validade, doutor? Vai terminar? Não, não vai terminar. Ela vai existir porque ela sempre vai existir. Porque sempre que você muda a lei, você precisa abraçar, abarcar as pessoas que já estavam no sistema. Então, mudou em 2019. Tinha gente que já estava 20 anos no sistema, tinha gente que já estava 30 anos no sistema. Então, esse pessoal ele não pode ser deixado de fora. A lei ela não pode vir e cortar o direito desse pessoal que já estava no sistema. Então, é impossível de se retirar uma lei de transição em decorrência disso. Porque senão você deixa de respeitar aqueles que já estavam no sistema. Ô, doutor, e quando vai fazer um pedido de aposentadoria, o que é que precisa? Que documentos que são necessários ter, guardar, para poder conseguir esse pedido de aposentadoria? Precisa estar com a carteira de trabalho inteira. Se houve extravio de alguma carteira, tem que comprovar através de declaração do antigo empregador. Não utilizar especificamente a CTPS digital, porque a carteira digital tem algumas informações que não constam dela e que existem na carteira física. Além disso, CPF, RG e comprovante de endereço. Avaliar se as empresas que encerraram a relação de trabalho, se elas forneceram o perfil profissiográfico previdenciário, PPP. Por quê? Porque hoje
Existe, inclusive, uma determinação legal que assim que a pessoa sai da empresa, o empregador tem que alimentar no sistema Gov ou PPP, de modo que facilita para o INSS avaliar. Só que em alguns casos mais antigos, não havia essa previsão. E, inclusive, as empresas raramente entregavam PPP. Por quê? Porque elas tinham medo. Às vezes o cara trabalhou em condição insalubre, ela não pagou insalubridade. Então ela sabe que o cara tem 2 anos para ingressar com o processo e pedir todo o reflexo em 13º, férias, furo de garantia. Então ela simplesmente não dava o PPP. Dispensava a pessoa corria atrás de seguro-desemprego, etc., e não recebia o PPP. Então o empregado ele tem que saber, o empregado ou interessado em se aposentar tem que saber que ele precisa ter o PPP das empresas que ele saiu para que seja avaliado. Até 95 havia o enquadramento por atividade. Então se a atividade pintor, atividade exposição a ruído, tudo isso aí era verificado sem o PPP, mas depois de 95 precisa do PPP. E aí o senhor falou não usar exclusivamente a carteira digital, só que tem alguns, que nem eu nos últimos trabalhos, os meus registros foram todos na carteira de trabalho digital. Não tenho mais registro na carteira física. E aí, como é que faz, doutor? Sim, não, aí no seu caso é diferente. Porque no seu caso é diferente. Porque no seu caso, a empresa já alimentou corretamente. Ah, então já está garantido. Eu me refiro ao pessoal que já está no sistema. Por exemplo, tem 55 anos. Tem uma carteira que trabalhou 20 anos e é física. Usa a física. Não pense que a Previdência vai atualizar as informações corretamente. Já são passadas. Então você precisa ter a física para você apresentar. É isso, doutor. Olha, 56 minutos de programa já. Conversa boa, né, doutor? Sobrevivi, tá tudo certo. Sobreviveu. O senhor é ótimo, doutor. Doutor Vinícius Tomé da Silva, advogado, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E tirar as dúvidas, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente que não sabe nem por onde começar com o pedido de previdência, né, doutor? Eu agradeço novamente o convite. Queria mandar um beijo para minha esposa, para minhas filhas, né, que estão assistindo, e dizer que procure o amparo de um profissional, vá até o INSS para obter informações e estude para ver qual o melhor caminho, para não se arrepender depois. Porque depois que estiver recebendo, aí é mais difícil. É igual, até desculpa me alongar, a revisão da vida toda caiu por conta disso. Porque hoje o entendimento é que você não pode escolher o melhor benefício. Então qual que é o segredo? Escolha antes. Escolha antes o melhor benefício. E olha, ficou um tema de fora, doutor. Revisão previdenciária. Porque revisão previdenciária dá trabalho para ser feita, não dá? Bastante trabalho. Hoje eles não estão, não sei se a gente ainda tem tempo, mas... mas temos uns minutinhos. Então, a revisão da vida toda, ela incluía na base de cálculo até o período que foi pago pelo pessoal antes do sistema, porque o sistema surgiu e aí as informações que eram anteriores ao sistema, elas não eram incluídas no cálculo. Então, veio a revisão da vida toda. Olha, vamos incluir aquele período anterior a 94 na base de cálculo. Algumas iam para cima e outras para baixo. Por quê? Porque às vezes a pessoa antes de 94 pagou um valor alto para o INSS, trabalhava e recebia alto salário. Só que pessoas que recebiam o salário mais baixo, elas pagaram um valor menor do que posterior a 94, porque veio um plano real. Então, a revisão da vida toda caiu justamente por isso. Houve o entendimento de que não pode o beneficiário escolher o melhor benefício. Por isso que o ideal é procure um profissional, faça um planejamento previdenciário, verifique os indicadores se estão corretos, faça a retificação do CNIS, prepare o campo, procure com antecedência, prepare o campo para na hora que chegar o dia tão sonhado, a pessoa saber escolher a melhor opção e não se arrepender. Perfeito, doutor. Obrigada. Vamos conversar mais sobre isso. Temos ainda outras dúvidas para tirar. Eu quero, ter que me planejar na Previdência, na aposentadoria, doutor. Eu espero um dia me aposentar, ou não. Vai lá tudo certo. Obrigado novamente. Doutor Vinícius Tomé da Silva, advogado, obrigada mais uma vez. Lembrando que você que gostou dessa entrevista, indica para os amigos. Fala assim, olha, quinta-feira que vem tem um talk show. Eu estou chamando de talk show porque é mais bonito. Tem um talk show muito legal da Graziele Geronde. Acompanha a gente, indica para os amigos. A gente traz gente legal aqui como o doutor Vinícius. Se inscreva nas nossas redes sociais, no YouTube, @Nova Onda Limeira, no Instagram, @Nova Onda Limeira.
E também chama lá na Alexa. Fala assim para Alexa: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que ela vai te atender e vai ter uma programação bem legal aí para você, viu? Até mais!